E nesse dia 8 de janeiro completa-se 2 anos do grande golpe aqui no Brasil. Grande golpe. Até o dia 8 de janeiro de 2023, se você e eu chegássemos para um esquerdista ou um petista ou um desses intelectuais e perguntasse a ele, para haver um golpe, principalmente um golpe com grande sucesso, o que é necessário? Ele diria a você e a mim, bom, são necessárias muitas coisas, mas tem duas que são indispensáveis numa tentativa de golpe ou num golpe bem sucedido com sucesso, que é um líder, tem que ter a presença de um líder, de um idealizador e de armas. Por quê? Porque em toda a história do mundo é assim, foi assim. Mas não, depois de 8 de janeiro de 2023, tentativa de golpe é feita com mulheres, velhos, cadeirantes, pessoas orando com Bíblia, distribuindo flores. É a nova categoria de golpe. Em toda a história da humanidade, seja na Ásia, na Oceania, seja na Europa, as grandes manifestações, golpes que houve na Europa, na China, na Índia, no Japão, nas Américas, teve a presença de um líder e de armas. Muita arma, muita morte, muito sangue, muita mãe chorando a morte do seu filho, muita esposa chorando a morte do seu marido. Mas agora tem uma nova categoria, que não precisa disso, basta uma Bíblia, um louvor, que é um golpe, sem a presença de um grande líder. E quando vai acontecer um golpe, tem um líder, como eu disse, e ele traz para próximo de si outras cabeças pensantes. E o golpe é planejado, é estudado, é ensaiado, é pensado, é muito bem planejado, até que chega o dia deles darem o golpe. Na história de Israel sempre foi assim. Na história da Babilônia, na história de Alexandre o Grande, o Império Romano, os impérios persa, medo-persa, sempre houve um líder à frente e muita arma. Seja arma moderna, seja espada, seja... Não importa, tem arma e tem líder. Mas no Brasil não é assim. No Brasil teve uma nova categoria de golpe, que até hoje tem a narrativa que foi um grande golpe planejado, mas graças a Alexandre de Moraes e a Flávio Dino e mais 2, 3 cabeças, não houve o grande golpe. Então aqui saiu a notícia aqui nos jornais, jornal O Globo, o Globes. 8 de janeiro. Quem são... A notícia, né? Quem são e quanto tempo ficaram presos os 4 moradores de rua envolvidos pelo Supremo Tribunal Federal? Envolvidos não, absolvidos. Aí vai falar de 4 moradores de rua absolvidos pelo Supremo que estava no golpe. 4 moradores de rua, sem líder, sem arma. O Supremo Tribunal Federal já condenou 371 pessoas devido aos atos golpistas que contemplaram 2 anos na próxima quarta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, absolveu na última sexta-feira, dia 7/1 de 2025, um homem de situação de rua que era réu pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Você consegue imaginar um morador de rua planejando e executando um golpe de Estado? Meu Deus do céu! O magistrado determinou a soltura de Jefferson Figueiredo, que estava preso desde novembro de 2023. Desde 2023. Foi a 5ª absolvição de um réu pelos atos golpistas. A quarta pessoa envolvida em situação de rua, que estava no ato golpista. Você consegue imaginar um negócio desse? 2 anos depois dos atos
golpistas de 8 de janeiro. 371 pessoas envolvidas estão condenadas. Viraram réis 1.552 pessoas por estímulo ou participação na onda de distúrbios que sacudiu Brasília no início de 2023. A Polícia Federal contabilizava pelo menos 60 pessoas foragidas. Então a Polícia Federal está contabilizando pelo menos 60 pessoas que estão foragidas. Então naquele dia, 8 de janeiro de 2023, foram presas 1.900 pessoas. 1.500 se tornaram réis dessas 1.900. 371 pessoas foram condenadas. 775 foram libertadas por serem idosos. Meu Deus, um velhinho planejando um golpe de Estado, por serem idosos, doentes ou mãe de crianças pequenas. Mas a maioria foi presa, mas a maioria ficou presa. Mas desse montante de 1.900 pessoas, 775 pessoas foram libertadas por serem doentes, mãe de crianças ou idosos. Desses condenados, 70 pessoas já cumprem pena atrás das grades, após negados seus recursos. Outras 78 pessoas presas de forma provisória foram condenadas, considerados perigosos para permanecer em liberdade. Então, 78 pessoas estão presas de forma provisória. E elas estão presas por quê? Porque elas são consideradas pessoas perigosas. Vai que ela dá uma Bíblia para alguém. Vai que ela dá uma flor. Vai que ela canta o hino nacional, um louvor. Os demais ainda tentam reverter a sentença. Os números atuais, os números são atuais e novos julgamentos só devem ocorrer em fevereiro de 2005. Aí o que acontece, repito, basta dar um Google aí para você descobrir. O que acontece quando vai acontecer um golpe? Um líder e armas. Pelo menos for honesto todo esse pessoal por não implantarem armas no golpe, porque não tinha arma. Ah, mas tinha aquele que o Fantástico mostrou, aqueles que quebraram os quadros, aqueles que fizeram um monte de coisas, que sentaram na cadeira do ministro. Mas cadê as escopetas? Cadê as armas? Cadê as armas de grosso calibre? Cadê o líder avançando e trazendo os seus soldados junto após eles? Não tem. Se fosse para denominar de forma correta e justa, teria que dar nomes a baderneiros. Porque ele foi uma baderna. Aquele monte de velho lá, de doente, de mãe de crianças, de idosos, foram lá, 90% para orar. Muitos eram de igrejas, foram induzidos, foram convidados a ir lá para orar, interceder por um Brasil melhor. E outros, talvez, que tivessem o desejo de tirar o presidente eleito para conduzir de volta o presidente que tinha acabado de perder as eleições, por acreditarem que foi um resultado injusto. Mas tentativa de golpe de Estado. Bom, a esquerda faz uma leitura diferente de golpe de Estado, né? Porque quando a Dilma foi afastada e o afastamento dela veio pelo voto do Congresso, disseram que foi golpe. Até hoje dizem que foi golpe, mas foi legalizado. Foi eles mesmos que tiraram ela, os parlamentares. Porque a lei diz assim. O Lewandowski, que presidiu tudo aquilo ali, né? O ato final,
manteve ela com seus direitos políticos, que pela lei ela teria que perder os direitos políticos. Eles foram misericordiosos com ela e contradizendo pontos da lei que diz claramente que ela deveria perder os direitos políticos. Mas ainda hoje a narrativa foi um golpe. Foi um golpe. Mais velhinhos, idosos, mãe de crianças, pessoas doentes, pessoas que estavam ali orando, todos foram envolvidos. As 1.900 pessoas foram presas, depois foram soltas umas por umas, outras condenadas, outros saíram do país. Não, foi golpistas, terroristas. E 2 anos já se passaram de tudo isso. Daqui a mais 2 anos tem eleição. Mas nesse intervalo, ninguém discute lá, com suas cadeiras, com seus altos salários, com as suas canetas poderosas na mão, ninguém discute a questão da saidinha. Ninguém discute com seriedade a questão da segurança. Ninguém discute com seriedade a liberdade provisória, aquela liberdade lá em que o cara faz atrocidades, mas 24 horas depois está na rua. Coisas sérias mesmo, segurança, considerando a situação de cada estado da confederação. Essas coisas ninguém discute, porque não interessa. O que interessa é se os velhinhos não tinham uma arma dentro daquelas flores, não tinham uma arma dentro daquelas bíblias no dia do golpe de Estado. E assim a gente vai caminhando. O Brasil afundando, a economia afundando, o dólar mais de R$6, e já estão discutindo as próximas eleições. Mas cuidado com os golpistas. Cuidado, porque as velhinhas, as mulheres, os idosos, os moradores de rua, eles ainda têm na sua mente, na sua cabeça, não tiraram da cabeça ainda, mais uma tentativa de golpe. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque onde vai parar isso? Um abraço.